Agora nós vamos assistir a palestra Copa do Mundo de 2014, Planejamento, Desafios e Legado, com o engenheiro civil João Alberto Viol, formado pela Escola de Engenharia de São Carlos. Foi diretor da Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo, da Sabesp, da Fundação do Desenvolvimento da Educação, FDE, presidiu o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, o SINAENCO, onde desenvolveu diversas ações e estudos em defesa do planejamento para a Copa do Mundo de 2014. E é o criador do maior portal sobre o tema no país, o portal 2014.org.br. Atualmente é diretor da JHE Consultores Associados, membro permanente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES, e vice-presidente de Gestão e Assuntos Institucionais do SINAENCO. Bem-vindo. Tá ótimo. Bem, bom dia a todos. Raquel, depois da exposição da Raquel, fiquei muito feliz aqui de ver a experiência do Estado de São Paulo, que eu acredito que outros estados terão um trabalho que pode, de alguma forma, nos salvar aí na questão do planejamento desse evento. Mas eu queria, antes de entrar no tema propriamente dito, dizer para vocês por que o SINAENCO está nessa história, né? O que somos. Nós somos um sindicato patronal de empresas de engenharia consultiva e arquitetura, e cujo objetivo central é a relação empresa-funcionário. E nós temos, dentro da nossa atividade, a missão social de nos colocar perante a sociedade, dentro daquilo que a gente faz, e considerando que o nosso cliente é o cidadão, nós nos colocarmos e colocar as nossas teses para a sociedade. E isso é uma coisa muito difícil, esse processo de comunicação, para engenheiro e para arquiteto. Nós não sabemos fazer isso. E quando, em 2007, nós tínhamos a iminência do Brasil sediar a Copa do Mundo, nem foi um engenheiro que teve essa ideia, foi um jornalista que nos disse: por que vocês não abordam a questão da Copa do Mundo linkada ao problema do planejamento, do projeto, enfim, do que o Brasil faz dentro da sua infraestrutura, as grandes dificuldades que nós temos para nos desenvolver. E a primeira reação foi: você é louco, onde já se viu, nós não vamos nos meter com o futebol, tá certo? Mas aí, depois de alguma discussão interna, nós concluímos que seria uma oportunidade de nós nos colocarmos, pegando esse tema, que é o tema popular de paixão do brasileiro, que é o futebol. E aí foi que nós começamos essa jornada, que a Raquel nos acompanha há bastante tempo, né? E que, para nós, tem sido um exercício, né, de nos colocar, de colocar nossas teses perante a sociedade e tentar fazer com que algumas coisas que hoje são feitas passem a ser feitas de forma diferente. Então, eu queria... Vamos ver aqui. O nosso sindicato congrega 20 mil empresas em todo o país. Essas empresas são das pequenas empresas de arquitetura, de engenharia, até as maiores, e nós estamos distribuídos em regionais, em 13 estados brasileiros, e então o nosso trabalho é um trabalho de enxergar o Brasil de uma forma em que ele possa se desenvolver, desenvolvendo inicialmente a sua infraestrutura. Diante disso, quando nós começamos... Próxima aqui. Isso. Quando nós começamos a nossa discussão, em 2007,
E aí já estávamos naquela iminência de ter um portal de comunicação para nos comunicar com a sociedade. Nós nos baseávamos no exemplo de Barcelona, né? Para nós, o desafio brasileiro seria usar um evento, uma data marco, para que nós pudéssemos alavancar o nosso desenvolvimento, exemplo do que fez Barcelona na Espanha, que, ao transformar, por coincidência, a zona leste daquela cidade, eles conseguiram fazer com que o número de turistas aumentasse de 1,7 para 7,6 milhões, e a Espanha passou a ter cerca de 80 milhões de turistas ano. Ou seja, foi uma forma que a Espanha encontrou de se mostrar ao mundo, né, de ganhar visibilidade e de ter a sua economia alavancada. Nós, naquele momento, fizemos até um evento com a presença da ministra do Planejamento, do ministro dos Esportes brasileiro, tentando mostrar a necessidade de termos um plano nacional, um plano que pudesse amarrar todas as atividades brasileiras para que o Brasil efetivamente pudesse usar esse evento como uma oportunidade de ter um legado muito positivo. E o outro exemplo que nós seguimos foi o de Londres. O exemplo de Londres, como ele foi concomitante, de 2005, quando Londres foi anunciada, até 2012, quando houve a Olimpíada, nós tivemos oportunidade de interagir muito com a experiência inglesa, na medida em que tínhamos o contato com as empresas de engenharia, de planejamento e projeto da Inglaterra, e tivemos contato com o prefeito de Londres, Boris Johnson, e toda a sua equipe no esforço que Londres fez de recuperar uma área degradada, que era a Zona Leste londrina, e transformá-la numa área que fosse um legado para a cidade e para o país. Eles começaram esse processo em 2005, imediatamente ao anúncio, tiveram a contratação de um master plan, através de empresas que puderam dar suporte a esse planejamento, e durante 3 anos eles planejaram e projetaram todos os equipamentos que fariam parte do Parque de Londres, isso numa forma interativa com a população daquela área, onde o lema principal do prefeito era: o nosso legado é gerar o legado agora. Ou seja, vamos discutir hoje qual vai ser o legado que nós vamos ter. E a população participou desse processo, porque era um processo em que o equipamento, depois do evento, teria que se destinar ao uso local, ao turismo, não é? A melhoria da vida, da qualidade de vida daquelas pessoas. Então, essa participação fez com que eles pudessem fazer do efeito de custo e de qualidade dos seus projetos uma coisa muito forte. Tanto é que o investimento que eles fizeram foi de 24 bilhões e eles puderam dizer no final que tiveram uma economia de 4,5 bilhões em relação àquilo que eles tinham previsto. Obviamente que essas comparações, elas são comparações que precisam ter lastro, né? Quando você compara uma coisa com outra, você tem que ter a segurança de que você, ao fazer a sua previsão inicial, tinha a absoluta certeza de que você está fazendo uma coisa muito detalhada, com bastante critério, e só um bom projeto é que pode fazer com que isso ocorra. E eles tinham essa base para dizer: olha, nós íamos investir 24 bilhões, conseguimos atingir o nosso objetivo, e 1 ano antes eles estavam já fazendo testes, né, operacionais,
para verificar como é que ia funcionar o dia, etc., né? Então, esse planejamento, projeto e execução foi um processo que nós acompanhamos muito de perto e que nós apregoávamos que pudesse ser feito em nosso país para que pudéssemos maximizar o nosso legado, né? Então, a partir daí, é isso que nós, na época, consideramos os grandes desafios para o país. Nós tínhamos já o anúncio, não só da Copa, depois tivemos das Olimpíadas, que vão ser realizadas no Rio de Janeiro. Isso, eventos como datas marco, para que nós pudéssemos alavancar a nossa economia. Bom, aí vamos verificar o nosso caso agora, como é que as coisas aconteceram. Vamos ver isso. Nós tivemos, em outubro de 2007, a escolha do Brasil como sede da Copa. 2008 foi um ano de discussões, etc. Nós não tivemos nenhum evento marcante. E nós tivemos, maio de 2009, a escolha da cidade-sede. Então, de 2007 a 2009, o que nós pudemos registrar foi a escolha de cidades-sedes. E, em janeiro de 2010, nós tivemos a definição da primeira matriz de responsabilidades. Ou seja, naquele momento, o governo tinha já a relação dos projetos que seriam objeto da nossa discussão, da execução para a Copa do Mundo. E, maio de 2010, nós tivemos a primeira obra de estádio contratada, que foi a da Fonte Nova. E depois, nós tivemos, em maio de 2012, a primeira revisão da matriz de responsabilidades, dezembro de 2012, a segunda, e novembro de 2013, a terceira. Bom, eu estou colocando isso para mostrar que existe uma certa diferença entre você planejar toda a sua gama de atividades que você vai fazer e depois elaborar o plano. Aqui a coisa foi um pouco mais atropelada. Nós tivemos aí uma série de problemas nesse período e essas matrizes de responsabilidade, elas resultaram em algumas comparações que eu vou fazer agora. A primeira matriz de 2010, ela foi de 23 bilhões de reais e 99 projetos. E aí, a partir daí, para chegar na atual, que foi revista em novembro de 2013, nós tivemos alguns projetos retirados e outros colocados. O exemplo aqui de São Paulo, que até a Raquel colocou, né? Ele ocorreu justamente pela mudança do estádio, né? Nós tínhamos aquele monotrilho para o estádio do Morumbi, que nós tivemos que trocar em função para a utilização do estádio do Corinthians. Então, em função disso, nós tivemos uma variação aí, que não dá para se mensurar se é uma variação que foi majorada ou não, porque houve troca, né? Houve grandes projetos que saíram e houve alguns projetos que entraram, né? Então, dessa mudança, os estádios que sofreram a maior variação, com uma variação positiva de 2,3 bilhões de reais. A matriz de novembro, então, ficou dessa forma. Essa é a última matriz. Nós estamos investindo aí 25 bilhões, são 42 projetos de mobilidade, 12 estádios, 13 aeroportos, 6 portos, segurança, telecomunicações e turismo. Em tudo isso, se nós fôssemos detalhar cada uma coisa dessa, nós não sairíamos daqui hoje, né? Então, o que a gente faz? Eu vou destacar assim, só alguns aspectos com relação à mobilidade e aos estádios. E depois eu vou falar um pouco só do planejamento disso, porque na questão dos aeroportos, por exemplo, que é uma questão típica de problema de planejamento nosso, não é o problema que a Copa está gerando uma superlotação dos nossos aeroportos. Os nossos aeroportos já estão sobrecarregados há muito tempo e eles vêm crescendo muito
a cada ano. Esse crescimento, ele tem chamado a atenção até das empresas internacionais. Nós tivemos oportunidade de participar de debates na Embaixada Americana em Brasília em 2009, 2010, quando eles estavam muito interessados nos investimentos de aeroportos do Brasil, né? E fizemos um grande debate lá com a presença do Ministério da Ciência e Tecnologia para atrair investimentos estrangeiros para esses aeroportos. Ocorre que, na fase de planejamento, é justamente a fase que você decide, vai conceder ou não vai conceder. E, se vai conceder, tem que modelar, tá certo? Vai ter que fazer a modelagem, vai ter que decidir como é que entra esse conjunto de empresas privadas, como é que vai ser esse investimento. Se você demorar para decidir isso, fica difícil. E nós demoramos. Tanto é que os aeroportos todos estão em construção, a maior parte, não ficarão prontos para a Copa, o que não deixa de ser um legado. Nós vamos ter o legado, não tenha dúvida nenhuma. Não vamos ter exatamente o que poderíamos ter para a Copa se tivéssemos feito isso com antecedência. Então, esse é o exemplo mais clássico com relação a essa matriz. Então, na sequência... acho que fomos juntos aqui. Na sequência, a questão toda dos estádios. Os estádios são os nossos investimentos mais visíveis para a Copa. Todos os estádios ficarão prontos, só que alguns terão problema com o seu entorno. Espero que não seja o nosso, acho que não, né? Mas o entorno dos estádios ainda corre risco. Mas essa comparação existe um custo, um parâmetro clássico da FIFA de se colocar o custo por assento. Quando nós começamos a discussão, nós tínhamos como base bastante forte a Alemanha, depois a África do Sul, que era um custo por assento de 5 milhões, 6 milhões. Nós já sabíamos que o nosso ia ser maior, até porque as questões de sustentabilidade, tá? Aquelas exigências de sustentabilidade que foram colocadas para os estádios aqui, na Alemanha praticamente não existia certificação LEED para estádio, até a Copa da Alemanha, né? Muito pouco. Depois isso foi sendo exigido, e aqui foi uma exigência forte, tanto é que se falava na Copa Verde, né? A Copa Brasileira seria a Copa Verde, né? Os estádios de Cuiabá e Manaus eram emblemáticos por representar a Amazônia e o Pantanal mato-grossense, né? E que isso tudo teria uma grande envoltória de propaganda em função da Copa Verde. Isso não aconteceu na prática, enquanto, vamos dizer, grande divulgação, mas aconteceu na prática dos estádios, que hoje, os estádios brasileiros, já temos 3 com certificação LEED, e já temos um, que é o de Brasília, cujo teto será usado como uma usina de energia para abastecer o consumo do próprio estádio e o excesso ser vendido à concessionária pública. Então, esse sistema solar de captação de energia fará com que esse estádio se sustenta, não é? Ele pode comprar no pico e vende na folga, né? E esse balanço será positivo. Então, a Brasília está pleiteando aí uma certificação maior ainda, em função desse fato. Mas nós temos vários outros estádios. O mais comum é o reuso da água, né, de chuva para irrigação, etc. Então, nós já sabíamos que os nossos estádios custariam mais, mas nós não sabemos exatamente se esse custo que nós temos hoje, que é o dobro praticamente da África do Sul, que mais ou menos se equiparou com a Alemanha, e eu até citei Brasília, e Brasília, outro dia, num debate que eu fiz lá na TV Cultura, eu fui criticado dentro do nosso setor, porque eu citei Brasília como o estádio mais caro, um dos mais caros do mundo, e é verdade, porque Brasília está com R$20 mil por assento.
Agora, isso é um tiro no nosso pé, de quem fez o projeto, porque o projeto executivo lá existe. Agora, ele foi feito, Agônia, ele foi feito antes ou depois? Né? Então, ele, em sendo feito durante a obra, ele não serve como comparação. Né? Pelo contrário, ele vai justificar os aumentos. Né? Então, isso ficou polêmico até dentro do nosso setor, mas é uma verdade, ela está aí. O estádio de Brasília está custando R$20 mil o assento. A nossa média aí é 11 mil. Né? Então, o pessoal vai para as ruas e tal, quer dizer, nós precisamos ter transparência nessa história dos custos. Nós não temos a informação de que todos os estádios foram contratados com projeto executivo. Pelo contrário, nós temos o feeling de que todos os contratos foram feitos e com base nos projetos básicos. E os projetos básicos não nos dão a segurança de que nós possamos ter variado muito. E por que variou nessa história? Foi só a tecnologia? Foi a sustentabilidade? Foi o custo Brasil, que eles contam também? E foi mais o quê? Tá certo? Então, essa é uma questão nevrálgica aí na questão da Copa. Essa discussão acho que não vai ficar por aí, né? A gente tem falado um pouco disso, mas é uma questão complicadíssima, né? E a outra questão que eu vou mostrar aqui agora é os atrasos na mobilidade. Nós fizemos, o ano passado, o Sinaenco, nós fizemos nas nossas capitais uma enquete pública sobre qual era o problema principal da cidade, da sua capital, e a mobilidade está ali, junto com a segurança, né, ela está sempre ali. Aqui, nós pintamos assim, nós pegamos da matriz de responsabilidade o que tinha de mobilidade para cada uma das 12 sedes. Né, tá aí. Até que São Paulo até que não pegou muito aí nessa história, né? Mas você vê lá, acho que Belo Horizonte é 1,4, né? E Recife está com 800. O que está em vermelho é o que está em pior situação, que provavelmente não se consiga chegar. O que está em amarelo está em risco, o que está em verde é o que nós conseguiríamos, com certeza, chegar na Copa do Mundo com isso. Pronto. Essa questão da mobilidade, aí eu acho que é o que a Raquel falou, aí o planejamento local é que vai suprir. Né? Então, nós já dizíamos isso lá atrás, olha, não vai ser problema realizar, porque você faz como nós fazemos a Fórmula 1, faz corredores, dá feriado escolar, antecipa o calendário, enfim, a gente tem como fazer. Né? Eu sou oriundo da área de saneamento, eu nem costumo colocar nada no negócio da Copa, porque o saneamento ficou para trás na Copa do Mundo, ninguém discutiu. Mas agora, com a iminência de racionamento, né, a gente pode correr o risco de, na maior capital do país, o país tendo essa imagem que tem de um país tropical de abundância em água. Não é verdade. Para o estado de São Paulo, nós somos um estado seco. Mas, essa é a imagem. E se houver racionamento, nós estamos também arranhando a nossa imagem internacional naquela história da vitrine ou vidraça. Tá? Mas isso a gente nem põe no nosso, porque não foi objeto, não está na matriz. Tá certo? Ela se desistiu disso cedo, da mesma forma que você vê a parte de hotéis, foi outra discussão que ficou para trás. Porque quem é o turista que vai chegar aqui foi uma discussão que eu ouvi, não sou especialista. Né? Qual é o perfil desse turista? É um turista que vai ocupar os 5 estrelas ou 3 estrelas? E aí o hoteleiro queria saber o seguinte, bom, tá bom, então é o 3 estrelas, eu tenho que fazer isso, botar internet, ter ar-condicionado e ter limpeza. Bom, e depois como que eu fico? Eu faço o investimento e depois como é que eu fico? Então, essa resposta, como não houve, eu acho que o próprio mercado aí se estruturou para isso. Então, na questão da mobilidade, é essa situação que nós estamos. Nós vamos sobreviver à Copa com relação, fazendo um esquema, operação especial. Aí, São Paulo, eu acho que é especialista nisso. Pelo que eu ouvi hoje, aqui São Paulo está muito bem nessa história toda. Né?
E tem muitos estados que se prepararam bem também, então eu não vejo que nós vamos ter grandes problemas, a não ser essas coisas que a natureza nos surpreende, né? A questão da água aqui, como já era em Recife, alguns anos atrás. Quando nós fizemos seminários em Fortaleza, nós enfrentamos enchentes monumentais, em Manaus também, né? De parar todo o trânsito por causa de enchentes. Mas isso não está na matriz, tá certo? Então, a questão do saneamento ficou aí no paralelo nas obras do PAC. Bom, então, e a terceira coisa que eu queria colocar como aspecto crítico, ela é uma questão que agora eu tenho que fugir um pouco da Copa, só para dizer o seguinte, é uma questão de planejamento. Como não houve planejamento, quando chegou no meio do caminho, o pessoal falou, puxa, não vai dar, né? Precisamos, e essa lei 866 não vale nada, tá certo? Ela está super criticada, não vai dar, então vamos fazer um regime especial de contratação. Nós temos acompanhado isso muito a fundo, porque nós fizemos já palestra no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, nos Tribunais de Contas Estaduais, no Tribunal de Contas do município, enfim. Se você quer ter um bom produto, você tem que contratar bem, não é para contratar uma coisa erradamente. Então, o que acontece? Planejamento e projeto é assunto de predominância intelectual. É um serviço técnico especializado em predominância intelectual. No mundo inteiro, não se contrata isso por preço. E aqui se teima em querer contratar isso por preço. E as análises que se faz desse assunto são análises totalmente equivocadas. Por quê? Porque eles começam a analisar os encurtamentos de prazo para as contratações, que são dias. Então, a última análise sobre o RDC do jornal O Valor, dessa semana, ele avalia o seguinte, que as obras tiveram uma diminuição nos prazos de contratação de uma média de 250 dias para 60, 90 dias. Pô, excelente, espetacular. Bom, e a obra? O que é a obra dentro da vida de um equipamento? Quanto ela dura? Qual que é o prazo de execução dela? E qual é o prazo de vida de um equipamento? Então, quando você sacrifica 120 dias, 50 dias para comprar um projeto, você está comprometendo 50 anos de vida daquele equipamento. É isso que ninguém consegue enxergar, isso que nós falamos lá no Congresso, no Senado, na discussão da nova lei de licitações. O que vocês querem comprar? Vamos discutir o princípio. Vocês querem comprar o menor preço ou vocês querem comprar o mais adequado para o país? Então, a qualidade começa no processo de contratação. E o RDC, ele comete só um equívoco. Ele induz a contratação por preço. Ele joga o leilão dentro do processo. Ele acaba com a contratação do serviço técnico especializado. E aí, colocado ainda num regime emergencial, o resultado está aí. Nós não conseguimos resultados com o RDC. E não conseguiremos. Né? É a tragédia anunciada, não tem como fazer isso. Então, essa é a crítica mais forte que nós fazemos. Eles colocam a contratação integrada, que é uma contratação de um produto sem projeto, só com anteprojeto. Uma coisa é concessão. Concessão, alguém pega aquele equipamento e vai operar durante 20, 30 anos, por custa dele. Então, se ele fizer o projeto mal feito, problema dele. A outra coisa é uma contratação pública, que você contrata e entrega para a área pública. Contratou sem projeto, fez dentro de um valor pré-estabelecido, e aí o poder público que conserte depois, né, os erros e coloque aquilo em bom estado. Então, essa é a nossa crítica, a forma de contratação dos projetos, dos serviços técnicos e a contratação integrada que tenta jogar tudo como se o projeto fosse o empecilho no andamento
das obras. O projeto é, sim, o grande culpado, porque ele é mal feito, e ele é mal feito porque ele é mal contratado. Então, essa é a raiz de uma cultura brasileira que nós temos que inverter. E eu fico feliz de falar isso aqui, porque eu sei que aqui nós estamos num meio de pessoas que estão ligadas à contratação. E isso é importante que a gente tenha isso muito claro. Bom, eu vou andar mais um pouco agora, só para, senão eu vou atrasar. Onde erramos? Isso aqui é uma coisa que a gente fala sempre. A falta de planejamento e as dificuldades nos processos de contratação vão levar a projetos insatisfatórios e obras ruins. Esse é o ciclo vicioso que nós estamos enfrentando. E eu aproveito só para dizer que saiu agora uma lei anticorrupção que vai punir as empresas. Muito bem, nós já estamos discutindo isso também. E a gente tem dito que isso é bem-vindo, nós achamos que nós precisamos andar corretamente, a maioria das empresas são sérias, embora tenha as empresas que não são. Agora, a grande vacina anticorrupção é o bom projeto. Não há nada, porque ele é insubstituível e ele é único. Não há nada que se compare dentro de uma obra a não ser com o seu projeto. Você não pode comparar uma obra desse edifício com aquele, porque eles são diferentes. Você pode comparar que se isso aqui está bem ou não, é com o projeto que foi feito por ele. Então, a grande vacina anticorrupção, antes de qualquer coisa, é um bom projeto. Você pode fazer a lei que você quiser, punir quem você quiser, mas você não foi a raiz do problema. Bom, então, são essenciais planejamento, projeto e gerenciamento. Quando a gente fala isso, o gerenciamento pode ser feito tanto pelo privado como pelo público. O que precisa é gerenciar bem o equipamento público. Isso, eu estou falando, já vou saindo um pouco do tema Copa do Mundo, porque isso é essencial nós mudarmos para amanhã a gente ter legado. Quando se fala em legado, estamos falando de obra pública, de infraestrutura, além do aspecto fundamental que a Raquel colocou aqui, que é o aproveitamento da nossa visibilidade para incentivar o turismo, nós sermos vistos e alavancar a economia. Eu acho isso fundamental. Esse trabalho é fantástico que vocês estão fazendo aí. Mas, falando de infraestrutura do lado de cá, se não fizer alguma coisa desse tipo, se nós não invertermos, a gente não sai do lugar. Aí eu vou agora às boas práticas, que é planejamento, contratação de projeto completo e não básico, que o governo insiste em não colocar, e a nova lei, a gente pretende que isso seja feito, e uma fiscalização correta. Por quê? Gerenciamento correto. Porque o contratante público, a grande preocupação hoje é com os órgãos de controle, porque eles estão sendo cada vez mais eficientemente controlados, e a única saída é: vou contratar pelo menor preço, porque isso não me compromete, tá certo? E deixa correr depois, tá certo? Agora, se ele não tiver uma boa fiscalização e um bom gerenciamento, além do bom projeto, ele não vai ter condições de fazer uma boa prestação de contas, em primeiro lugar. E depois ele não vai conseguir entregar aquele produto para a sociedade da forma correta, da forma que ele deveria colocar em relação a qualidade, prazo e custo. Bom, então, eu aproveito para dizer que uma saída para o país é uma nova lei de licitações, porque a 866 envelheceu, e, ao envelhecer, ela abriu brechas para que houvesse ilegalidades no país, centenas de ilegalidades que os próprios juízes se dividem. Alguns mandam em frente, mesmo sendo ilegal. Mesmo o projeto sendo contratado pela Lei 866, por preço, que é ilegal pela 8666, o juiz, muitos juízes estão dando. Por quê? É a favor do erário público, etc. Não se tem a compreensão do que é a contratação de um serviço técnico especializado de predominância intelectual. Então, esse é um problema seríssimo do país, e é urgente
a necessidade de uma nova lei. Nós tivemos a oportunidade de discutir, essa nova lei está em tramitação no Congresso, no Senado, e fizemos uma primeira audiência pública no Senado, como já disse, exitosa, porque nós conseguimos sensibilizar, né, parte do Senado, mas a luta está apenas no começo. Isso aqui eu não sei até onde nós vamos com essa história. O legado, para falar um pouquinho de legado, nós temos legado na mobilidade, nós temos legado nos aeroportos e na imagem. Eu acho que nós vamos ter. Eu espero Raquel, que a gente seja vitrine, tá certo? Então, apesar de todos os problemas, riscos que a gente corre, nós vamos ter uma imagem aí que nós podemos, fazendo um grande esforço, ter uma imagem positiva. Então, a mobilidade é aquilo que eu mostrei para vocês, assim mesmo a gente vai ter. E, na tecnologia, a FIFA é aquilo que eu falei, é a questão dos projetos sustentáveis, novas tecnologias foram utilizadas, novos materiais. A questão da execução dos estádios, nós tivemos que executar a maioria dos estádios em regime especial. O Corinthians é um exemplo, né, porque um estádio normal desse tamanho aí se faz em 36 meses. Né? O do Corinthians deve estar um pouco nisso, mas houve aí bastante aperto nessa história toda aí. Então, nós tivemos novos equipamentos, novas metodologias de execução sendo empregadas, enfim, há um legado também na parte de tecnologia, na parte de engenharia, etc., com a Copa. E a situação dos estádios também melhora muito. Aquelas fotos foi em 2007, 2 meses antes do anúncio do Brasil, nós fizemos uma vistoria a 29 estádios brasileiros. Isso deu jornal nacional, deu uma porção de coisa, porque nós mostramos que a Fonte Nova era o pior estádio brasileiro na época e corria risco, e por um desastre, a Fonte Nova, logo depois, deu aquele acidente com mortes, etc. Então, essa era a situação dos estádios, que agora vão ser estádios de primeiro mundo, com certificação LEED, etc., etc. Né? Então, eu acho que aí está o legado. Bom, poderia ser maior o legado, sim, né? O legado poderia ser maior se tivéssemos feito a nossa lição de casa, né? Não que o legado não exista, como eu disse, existe, está aí, mas ele poderia ser maior e, mesmo assim, eu vejo com otimismo o seguinte: temos que aproveitar essa lição, ter consciência de que poderíamos ter feito melhor e tentarmos corrigir aquilo que são entraves na elaboração de projetos, obras por parte da área pública, com relação a chegarmos a um desenvolvimento melhor para o país, né? Bom, as medidas essenciais são essas, né? Planejamento em substituição à cultura existente. Você sabe que mudar uma cultura é muito difícil, né? Então, mas é por isso que nós temos que correr e valorizar o projeto e reconhecer e valorizar o gerenciamento como indutor da eficácia. Dado isso, essa é a mensagem que o Sinaenco tem para vocês com relação à Copa. Obviamente que teríamos outras coisas para falar, mas acho que o essencial é isso daqui. Antes de uma boa obra, existe sempre um bom projeto. Esse é o nosso lema. Obrigado.